Corpo de Cristo na Terra. Temos muitas comunidades locais, aonde nós, na condição de, como disse o apóstolo Pedro, presbíteros, superintendentes da obra, porque o sumo pastor é Jesus Cristo. Eu quero desejar agradecer muito a acolhida. Eu já tenho, como que dizer, já falo da minha esposa, mas antes eu quero falar daquele que move todas as coisas, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Isso é algo que mexe comigo em saber que para o lugar onde a gente está sendo conduzido é um lugar onde ele gostaria que nós estivéssemos. Hoje eu tenho essa certeza nesse lugar. A atmosfera desse lugar é uma atmosfera que de fato manifesta a presença. É a atmosfera que quebranta, a atmosfera que inspira temor, a atmosfera que nos faz entender, para quem tem um chamado, que nós não podemos vacilar. Nós temos que remir o tempo, como bem disse o pastor, nós temos que andar na verdade. Então, por esse motivo, eu quero desde já apresentar aqui a minha casa, a minha adjutora fiel, idônea, minha esposa, a senhora Luciana de Sena Salles, a primeira dama lá da comunidade bíblica, mais de semelhança. Ali está a nossa primeira dama, amém? Ali está o nosso rebento, a minha herança na terra, meu filho Arthur Emanuel, que, diga-se de passagem, amanhã estará completando 18 anos. Então, para nós, essa noite é uma noite realmente de grande festa. Grande festa. Eu acredito, da parte do Senhor, que uma aliança forjada na eternidade está sendo estabelecida nesta casa, nessa noite, com esse chamado, com o nosso ministério, com a disposição que temos de estar aqui para servi-los. Amém? Esse é o grande propósito nosso, servir ao corpo de Cristo, com aquilo que Deus nos chamou. O pastor Fernando tem um chamado no corpo de Cristo, além de pastorear, sobretudo, de ensinar, sobretudo, de trazer aquilo que nos deixa longe da manipulação que rouba, mata e destrói, a ignorância, a falta de entendimento. Isso é algo que precisamos, de fato, ter de forma sólida, consistente e dia a dia renovado. É a revelação do Senhor em nossos corações. Não podemos caminhar por meio de ventos doutrinários que trazem confusão. Você carrega dentro de si a presença do Espírito Santo. Você foi selado, você foi selada, separada pelo Senhor como propriedade exclusiva dele. Você faz parte da raça eleita, da nação sacerdotal. E você carrega a voz do Senhor Jesus. Você não pode se calar. Disse o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. E nessa noite, desde já, o culto, a reunião, ela precisa se mover, trazendo testificações do Espírito Santo no nosso meio. A disposição que temos de adorar ao Senhor vem da presença do Espírito em nós. A palavra do Senhor diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Essa mesa está aqui preparada, meus irmãos, para nos lembrar que estamos unidos a Cristo. Cristo vive em nós. Já não somos mais nós que vivemos, Ele vive em nós. Toda a manifestação que aconteceu nessa casa não foi emocionalismo. É justamente aquilo que vem de corações que se quebrantam, porque sabem que foram resgatados das trevas para a luz. E hoje estamos no reino do Filho, o reino amado de Deus. Nessa condição, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você está aqui para vencer. Você tem um decreto sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, vitória, em o nome de Jesus. Não podemos aceitar menos do que isso. O apóstolo Paulo diz que não podemos caminhar por menos daquilo que temos conquistado, por menos da revelação que nos tem sido dada. E nessa noite, em meio a uma oração que moveu o meu coração, a ministra de louvor estava aqui, e no momento em que ela falava acerca do resgate,
acerca daquilo que representa uma realidade que não podemos de maneira nenhuma aceitar. Aquilo que temos nessa terra, meus irmãos, disse o apóstolo Paulo, Efésios 1:3, nós não seremos, nós já fomos abençoados. Diga, eu sou abençoado. E nessa condição, se você lembrar bem, a antiga aliança já apontava para a nova, dizendo que as bênçãos de Deus enriquecem, sem acrescentar dores. E eu não sei se você tem essa disposição de ousadia de falar que no Senhor você é rico, você é rica das bênçãos de Deus. E não limite as bênçãos de Deus religiosamente a coisas espirituais, amém? Porque as coisas espirituais trazem à existência as coisas físicas. Porque a palavra do Senhor diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, que nós recebemos a graça que faz com que tenhamos sempre em todas as coisas a abundância. Sabe para quê? Para que quando encontremos um necessitado, possamos abençoá-lo e ele diga glória a Deus. Tudo que temos pertence a Ele. Então, nesse sentido, tenha certeza, tudo que está acontecendo conosco não pode ser diferente. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas concorrem conjuntamente, todas elas em conjunto, para o teu bem e o meu bem. Eu quero falar disso abertamente, apesar de ter ouvido poucos améns em relação a isso, porque esse versículo, Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz exatamente isso. E por que esse versículo, para mim, ele é inegociável? Principalmente quando falamos de adoração. Porque esse versículo ele é restritivo, meus irmãos. Isso é uma coisa, né? Eu estou vindo aqui pela primeira vez, então eu vou me adequar. Estou vendo minha esposa ali me olhando, né? A diretora dos bastidores. E ela tem aquela coisa que a gente se comunica no olhar, né? Porque em meio à ministração, eu gosto muito de andar pela congregação. Eu gosto muito de tocar as pessoas. Eu gosto muito de olhar nos olhos e deixar com que o Espírito testifique, porque nessa casa a atmosfera ela fala de milagres. Nesta casa a atmosfera ela fala de fé. Onde tem fé, meus irmãos, milagres se movem. A palavra diz que os sinais seguem a vida daqueles que creem. Amém? Então nessa noite existem sinais que vão seguir a sua vida, testificando a resposta de Deus sobre você. Porque, meus irmãos, todo culto a Deus, não sou eu não que quero animar você, apesar de, obviamente, todo pastor, como disse aqui o pastor, ele precisa carregar uma palavra que exorta o povo, traz ânimo sobre o povo. A correção é porque ama. Deus corrige os filhos porque ama. E quando eu dizia para você sobre um versículo restritivo, é porque de fato Deus, Ele é recíproco. Ele diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aleluia. Ah tá, filho, obrigado. Amém. E eu ouvi uma pessoa, gostaria muito que ela estivesse aqui nessa noite, mas teria a oportunidade de conversar mais um pouquinho com ela. Certa vez, eu não sei quem concorda, se você discordar, posteriormente a gente senta e conversa melhor. Eu gosto muito de deixar as pessoas à vontade, no nível de fé e entendimento, para que a gente possa então, né, alimentá-la num acolhimento acerca da perspectiva. Pastor, o que é isso? É quando alguém te ajuda a enxergar além do que você vê. E eu sou o que sou por conta da graça de Deus. A condição pastoral, a condição de ensino é pela graça de Deus. Não é uma habilidade desenvolvida como que muita gente às vezes preconiza, prioriza. A teologia ela é importante, mas não é mais relevante do que o relacionamento no lugar secreto, do que a dependência, onde Deus fala, onde Jesus disse, olha, quando você tiver que orar, e oração é comunicação, é relacionamento. Quando você tiver que se relacionar comigo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ali secretamente rasga o teu coração. Porque o teu pai, não é qualquer pessoa, é o teu pai. É o teu pai que te aguarda lá.
Se você olhar de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar um lugar endereçado de maneira tão específica que não o quarto para você encontrar Deus. É óbvio que o Senhor Jesus está aqui nesse lugar, amém ou não amém? Onde estão 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele está presente, amém? Por isso não perca essa oportunidade, amém? O homem de branco está nessa casa, o varão da Galileia está aqui, Ele está aqui, amém? O que você vai ouvir aqui nessa noite é algo que vem de forma genérica. Pastor, o que é isso? É para todo mundo ouvir, mas tem algo específico que é somente seu. E aquilo que é somente seu é íntimo, não é para todo mundo. E tudo que é íntimo acontece aonde? Diga, no quarto. Diga, Mateus 6,6. É lá que você vai receber a revelação específica, personalizada e com o endereço certo acerca da sua vida, sobre a palavra que será ministrada nessa noite. Amém? Então fique atento, fique atenta, porque Ele já está falando. Tem pessoas que falam, Deus fala comigo, Ele já está falando. Amém? Só que aí eu preciso trazer algumas advertências. Eu falei inicialmente que Deus era recíproco. Por quê, pastor? Porque sem fé é impossível agradá-lo. Você não veio para cá assistir um culto, amém? Me permita ser bem específico com você, ser bem direto. Assistir, você assiste Netflix, você vai no cinema, assiste uma sessão, você assiste, sei lá, o jogo do Bahia e do Vitória, para quem curte o futebol. Mas culto você vem prestar, você vem se expor. Há algo sobre a vida dessa menina que tocou o meu coração. E o Senhor falou de maneira muito clara que Ele está atento à oração do justo. E Ele tem resposta. Ele tem resposta. Porque o justo, meu irmão, é alguém com quem Deus conta na terra. Porque o justo vive da fé. O justo depende de uma palavra. O justo não avança sem uma palavra. Ela precisa apenas de uma palavra. E eu quero te lembrar que estamos numa dispensação do favor e da graça. Enquanto Moisés trouxe a lei, disse João, em Cristo nós temos graça sobre graça. Em algumas traduções é bênção sobre bênção. Para você entender com clareza, deixa eu trazer uma ilustração. É como que você está na beira do mar, ali na praia. Aí está vindo uma onda. Nem bem, a onda acabou de quebrar, já vem outra atrás. Essa aqui está chegando, já vem outra atrás. É graça sobre graça, é bênção sobre bênção. Mas talvez você esteja se questionando, e é bom, porque você fala, pastor, eu não tenho experimentado. Bom, não está experimentando não quer dizer que Deus não está fazendo. Se é algo que a gente tem que deixar claro nessa noite, para vivermos a adoração genuína de João capítulo 4, onde Jesus fala que não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, porque Deus tem buscado adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração é uma questão de mentalidade, de quem recebeu um novo coração, e por isso tem uma mente que se renova todos os dias, porque a mente de Cristo influencia essa pessoa. E o detalhe mais sério para a gente poder seguir é que eu falava inicialmente sobre a questão restritiva. Pastor, o que é isso? O restritivo, meu irmão, é aquilo que não é para todo mundo. Eu posso declarar para você que Deus ele é recíproco. Deus é aquele que corresponde. Um versículo que marcou a minha vida, meu filho ainda estava nessa idade, quando eu começava a declarar esse versículo, que é Jeremias 17:10, na antiga aliança. A gente vai fazer um panorama para poder chegar nos nossos dias. Eu preciso que você me acompanhe, porque toda boa ministração tem que ter uma exegese. Pastor, o que é isso? Interpretação com base bíblica. Para depois que você, sabe, entender, receber o alimento, sentir, sabe, o aroma do bom tempero, do que o Espírito Santo está trazendo, Ele então te trazendo uma hermenêutica. Pastor, o que é isso? Traduzir para os nossos dias, sem tirar o texto do contexto para gerar pretexto, mas deixar claro para você que Deus continua falando na antiga e nova aliança. E detalhe, nessa nova aliança, você vai entender. E quando você nem bem vai sair daqui, você não vai sair daqui, o impacto vai te tomar.
E você vai entender que você não é pessoa qualquer. Você não é um homem qualquer, você não é uma mulher qualquer. Você não é mais um crente. Você é filho, você é filha. E eu quero falar para você, se Ele não poupou o único filho que tinha, se Deus não poupou Jesus, mas Ele deu por você, o que é que Ele não vai te dar? Se Ele não poupou ao seu único filho, Romanos 8, 31, salvo engano 32, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? O detalhe é que por vezes você fala, eu não mereço, eu não sou digno, mas o sangue caiu sobre você. O sangue caiu sobre você. E Jesus deixou claro, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como bem disse aqui o apóstolo, pastor, o que a verdade traz sobre nós? A verdade traz autoridade. Só tem autoridade quem anda na verdade. Por quê? Porque ela te coloca em liberdade, na liberdade dos filhos. Na liberdade dos filhos. As pessoas, meus irmãos, que se preocupam com a religiosidade vazia, elas não gostam de ouvir a palavra verdade. Porque a verdade expõe você e te coloca num lugar onde você precisa estar vulnerável, onde você se expõe, onde você não está preocupado com os olhares. Sabe por quê? Porque você está olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Por isso, você não tem tempo para olhar para o mundo. Uma das ministrações mais poderosas que eu e você podemos fazer acerca do evangelismo é cuidar da nossa própria vida, sendo luz para este mundo em trevas e sal para esta terra que perece. Eu sinto nesse lugar, sabe, irmãos, um perfume de coisa nova. Sabe, primavera chegando, tão somente porque alguém se expõe. Sabe, queridos, porque Deus já conhece o que você vai falar, Ele já sabe. Mas quando você se expõe, você convida a Deus, você se coloca vulnerável. Você fala, Deus, eu não posso, Jesus, eu não consigo. Sabe, não fui eu quem fiz, mas nós assumimos. Quer saber? Só que não aceitamos. E isso é forte. Para quem é da fé, isso é forte. Porque nos nossos dias, meus irmãos, nós temos visto muito teatro. Tem muito palco. Sabe, irmãos e meus irmãos, mas tem uma coisa que não pode haver no Evangelho. São, sabe, cortinas fechadas. A vida do crente é um livro aberto, para que as pessoas possam ler. E quando o crente erra, ele fala claramente, pequei, e pede perdão. E imediatamente o sangue purifica, o sangue limpa, o sangue apaga. E a acusação não pesa sobre nós. Diabo, você perdeu, porque vencemos pelo sangue. É no nome de Jesus que somos quem somos, e estamos nessa terra para continuar desfazendo as obras do diabo, pelo poder que há no nome de Jesus. Mas aí o Espírito Santo me lembra, você falou do restritivo, explica para o povo. Muitos são chamados, amém? Mateus 22, 14. Mas lá Jesus diz, poucos são os escolhidos. Mateus 12, 30, quem comigo não ajuda espalha, disse Jesus. Quem não é por mim, é contra mim. Se é algo que temos hoje nas congregações, é uma declaração feita na antiga aliança que dizia que nem todo aquele que está em Israel é israelita. Enquanto nós ficamos preocupados com o número de seguidores no Instagram, no Facebook, em João capítulo 6, Jesus falou, se não comer da minha carne, se não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E naquele momento, disse João, todos foram, só ficou os 12. E eu aprendi com Jesus sobre liderança. Nunca prendam liderado, porque Jesus não prendeu ninguém. Ele se voltou para os discípulos e disse, e vocês? Por que também não foram? Por que não foram? Para onde nós iremos, Jesus? Se tem uma aliança, se tem um chamado, se há um propósito, não tenho para onde ir, meu lugar aqui.
É aqui que eu sou tratado, é aqui que eu choro, mas também é aqui que eu cresço, é aqui que eu floresço, é aqui que eu frutifico, é aqui que eu tenho vitória. Porque foi aqui que o Senhor me plantou. O Senhor me chamou. E para eu sair daqui tem que ser debaixo da bênção do sopro do Espírito. Porque quando Ele sopra, é diferente. Tudo volta para o lugar. Não tem contenda, não tem facção, não tem disse-me-disse. O Espírito sopra. Ele sopra. E ali Jesus fala: muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Meus irmãos, alguém nessa casa, nessa noite, porque isso aqui que nós estamos vivendo é algo que é dos nossos dias. Eu gosto muito de me reportar sempre ao que está nas Escrituras do tempo de Jesus, porque tem coisas que ainda podemos fazer como que naquele tempo. Naquele tempo, quando Jesus ele ensinava, as pessoas interpelavam, as pessoas perguntavam. E eu gosto muito da condição de pessoas que num culto, porque tem gente que vem para o culto, sabe, dizendo assim: Deus vai falar comigo hoje. A pessoa antes de vir para o culto, ela se prepara, sabe, ela ora, ela entra no quarto, ela se quebranta, ela pega um louvor que fala da vida dela com Deus. Então ela vem para o culto, ela vem com uma brasa. E eu sinto nesse lugar, meus irmãos, sabe, eu sinto nesse lugar um terreno fértil. Eu sinto que, sabe, eu sinto que eu estou em casa, sabe, eu estou assim, ó, parece que eu vou voar, gente, ó, sabe, eu quero, sabe, eita Jesus. Eu estou me contendo mais por causa dela, porque ela está, olha como é que ela está vendo assim, segura, calma. Mas tem um negócio aqui, que eu não sei, tem um negócio aqui, que... tem um negócio aqui, sabe, uma atmosfera. Uma atmosfera que ela move a gente. Uma atmosfera que assim, meu irmão, isso é uma coisa que me alegra e me quebranta. É ver você sendo abençoado, é ver você glorificando a Deus, é ver você sendo, sabe, alguém que honra a Deus. Sabe quando é que a gente honra a Deus? Quando a gente vive a palavra dele. A gente mostra que essa palavra não é brincadeira, que Ele é fiel, que Ele pode contar comigo na dificuldade. Eu vou chorar, mas eu vou glorificar, eu vou bendizer e vou dizer: porque te inquietas, ó minha alma, eu ainda louvarei a Deus, eu ainda louvarei a Ele. Tudo que acontece na nossa vida, irmãos, é filtrado pelas mãos de Deus, para que a nossa melhor versão brote, mais forte, mais sábio, sabe, mais inteligente, mais ousada, mais intrépida, mais disposta, marcado, carregando marcas do Evangelho. Assim somos nós, esse é o nosso chamado. Nós falávamos acerca de alguém que está nessa casa e que crê, porque assim, eu não tenho dúvidas, Deus tem para nós respostas, cuidados e bênçãos em todas as áreas. A primeira área que vem na minha cabeça aqui agora, tem alguém, a minha mente, ela é influenciada pela mente de Cristo. Eu tenho um novo coração. Nesse novo coração, Deus escreveu a sua lei. Eu sou uma carta viva que fala do Evangelho, boas novas. Sabia que tem boas notícias para você? Boas notícias para a sua casa. Boas notícias para esta semana. Boas notícias para este mês. Esse último mês é lindo, sabe por quê? Porque as coisas do fim são melhores que as do começo. Você não entendeu ainda não, mas vai entender até o final. Vai sim. As coisas do fim são melhores que as do começo. Amém? Mas pastor, fala aí. Da mesma forma que a ministra, porque a gente está fluindo, irmãos. Eu não sei se você já ouviu falar sobre essa passagem. Salmo capítulo 22, salvo engano, versículo 2 ao 3, que diz que o louvor entroniza a presença de Deus. Louvado seja Deus,
os hinos, os cânticos que foram tocados aqui, eles entronizaram. Amém? Houve momentos que não dava para conter, sabe, a lembrança, o amor aquecendo, sabe, Romanos capítulo 5, versículo 5, dizendo: olha, Ele derramou o Espírito no teu coração para te dizer que Ele te ama. Nessa hora a luta fica pequena, o inimigo nem, sabe, ele nem tem tamanho na sua frente, porque seu coração se aquece, você começa, sabe, a trazer à memória aquilo que dá esperança. E foi o que aconteceu comigo enquanto eu me movia em meio aos louvores. E eu sei que aquilo que aconteceu nos momentos iniciais dessa reunião não foi técnica. Ele toca muito bem, viu? E o coral está de parabéns, aleluia, bem afinadinhos, glória a Deus. Mas são ungidos, é a unção de Deus, a unção de Deus, a unção de Deus que nos capacita, a unção de Deus que nos ensina. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, seu casamento é uma bênção. Eu não sei onde você está, eu sei que você está nessa casa. Eu ainda não abri a Escritura, porque a bem da verdade, meus irmãos, ela acaba sendo viva dentro de mim. E aí eu peço ao Senhor, porque o apóstolo Paulo disse: olha, busque os melhores dons. Isso é uma coisa que edifica a igreja. É quando você se move tendo a palavra de sabedoria fluindo e a palavra do conhecimento, para profeticamente quem está presente entender: Deus está falando comigo. Amém? Então seu casamento é uma bênção, não desista dele. Essas boas novas você vai entender até o final da reunião. E por que eu estou falando isso? Eu faço casamentos e aprendi, apesar de que não é algo que você vai encontrar nas Escrituras, mas o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses: examine tudo, retenha o que é bom. E algo que tem abençoado muito o meu casamento, e consequentemente as ministrações e os aconselhamentos pré-nupciais, é falar para as pessoas que o amor tem linguagens. O amor tem linguagens, e são 5. Segundo aquilo que, observando como que padrão humano, tem pessoas que quando ouvem um cônjuge falar para o outro: olha, você é alguém que na minha vida sempre fez a diferença. Essa pessoa, ao ouvir essa palavra de afirmação, dentro dela algo se renova. Ou de repente é aquela esposa que passou o dia todo trabalhando, e quando saiu de casa, saiu os filhos, saiu o marido, e todo mundo tinha tomado café, e a louça ficou na pia, e também já tinha na máquina de lavar roupa, para quando ela chegar só ligar a máquina, e depois ter que lavar todos aqueles pratos, e depois ter que pegar a vassoura e limpar a casa. Mas de repente, quando ela chega em casa, as roupas já estão estendidas, cheirando a amaciante, a casa toda. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito de casa cheirando a amaciante. Sabe aquela coisa, aquele cheiro de coisa limpa. Amém? E de repente ela já chega em casa, toma aquele impacto estranho. E quando ela chega na cozinha, as louças estão todas lavadas. Essa mulher está prestes a ser arrebatada. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. As irmãs estão recebendo aí. Essa palavra tem endereço certo. Aleluia. Oh, glória. Eita, Jesus. E de repente ela chega, não encontra somente as louças todas organizadas, a pia limpa, mas ela encontra a mesa do café arrumada, esperando ela chegar. Pelo amor de Deus, meu irmão, o amor, ele se renova, é outra coisa. Para os casados, nessa noite vai ter festa, a comunhão vai pipocar, aleluia. É bem assim, oh glória, é desse jeito. É a segunda linguagem, que é o ato de serviço. Você servir
Sabe, você servir sem a pessoa esperar. Ou de repente, quando a pessoa lembra de você e fala: ó, eu lembrei de você e trouxe esse queimadinho para você. Sabe, essa lembrança, esse presente. Então nessas linguagens, meus irmãos, isso muda a gente. E quer saber, em meio àquilo que o Espírito Santo está me conduzindo, não somente a questão dos casamentos, mas eu quero falar para você também sobre as suas finanças. Honestamente, não entendemos ainda com clareza acerca do que o Senhor fala, de sermos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Eu não sei se você vai lembrar de um episódio que acontece em Gênesis, onde uma seca alcança uma localidade chamada Gerar, um deserto. E o povo começa a ir para o Egito, porque lá o rio Nilo fazia com que todo crescente fosse fértil. Tudo que se plantava lá dava resultado e abundante. E nisso, Isaac está pensando em ir também. Mas o Senhor fala para Isaac: ó, não, você vai ficar aqui. E quer saber? A sua semente vai prosperar no deserto. Onde a semente de ninguém prospera, a sua prospera. A sua prospera. E eu vou lhe dizer por quê. Já teve gente assim, ó, pode pegar, viu? Pode pegar, pega aí, pega. Amém? A gente não caminha por vista, mas por fé. Amém? E fé vem de ouvir a palavra e recebê-la no coração, admitindo a possibilidade de que aquilo que está sendo declarado tem endereço certo, é a minha vida. Então eu volto para Mateus 22:14 para explicar a restrição. Porque o Senhor fala: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Falei de casamentos abençoados com boas novas. Falei de vida financeira e já vou completar para avançar. E em meio a tudo isso você vai entender a adoração no meio desse processo todo. No grego, o verbo chamar é como que se disséssemos ali, ó: muitos são chamados, mas poucos correspondem. Alguém que está aqui nessa casa, exemplo, se eu perguntar aqui o nome dessa moça, o seu, diga, querida, seu nome. Isso. Pietra. E do lado de Pietra? Isso. Rislide. E aqui do lado de óculos, eu, Vivian. Imagine que uma dessas três moças estão passando pela via pública e alguém fala: Rislide, o que é que você faz? Ai, é isso que você faz? Olha para trás. Todo chamado, queridos, espera uma resposta. Mateus 22:14 é Jesus falando: muitos são chamados, mas são poucos que correspondem. A vida de fé é um chamado para você dar uma resposta. Porque diariamente, se a nossa vida é pela fé, há um combate. Lembra do apóstolo Paulo dizendo: combati o bom combate? Me ajude. Não, gente, aqui é não. Aqui é plenitude. Combati o bom combate. Amém. Combati o bom combate. Cumpri a carreira. Guardei a fé. Amém. O alvo do inimigo é a tua fé. A tua fé. Você entender que você veio a essa casa e Deus, pela ministração, está perguntando para você: o que você quer que eu te faça? Porque a palavra é clara em dizer, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quem conhece diz: aleluia. Alguém aqui veio essa noite agradar a Deus? Porque você não veio agradar o pastor Fernando, né? Você não veio agradar o apóstolo, né? Você veio para cá para alegrar o coração de quem? Aleluia! Mas quer saber? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele... Alguém está distante de Deus aqui? Porque se tiver, vou chamar você aqui agora. Tem um olho aqui, vou colocar a mão na sua cabeça. Você vai ficar mais perto. Amém? Aleluia. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Mas Deus não
não se conforma com o fato de você crer somente que Ele existe. É muito pouco para Deus isso. Ele espera que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Eu quero falar, isso aqui é para essa criança que não está tendo a menor noção do que está acontecendo nessa noite, mas já há um depósito sobre ela, há uma reserva de bênção sobre ela. Sabe por quê? Porque ela está no culto. Os pais trouxeram ela para a presença de Deus, e Deus é aquele que diz: eu recompenso. Em outras traduções, eu galardoo. É como uma poupança, está crescendo para ser poderoso na terra. Está crescendo para ser poderoso na terra. Ele pode não ter consciência, mas vocês têm. E Deus espera que você saia daqui recompensado. Deus espera que você saia daqui galardoada. Porque não adianta vir cultuar Deus sem ter expectativas em Deus. A oração dessa moça foi de quem tem expectativas em Deus. Ela foi específica. Não aceitamos o CNPJ desse jeito, Pai. Eu oro especificamente pelas questões administrativas. Eu declaro: não fomos nós. E eu entro também nessa corrente de oração. A minha fé está ligada à fé de vocês, e vai acontecer para a glória de Deus. E vocês vão fazer festa. Eu vou vir para a festa, viu? Eu vou estar aqui na festa. Eu vou estar aqui na festa. Amém? E a casa vai crescer. A casa vai crescer. Porque quando honra a Deus, Deus honra a gente. É assim que é. Então, por favor, não esteja aqui somente como alguém que ouve a palavra que você já ouviu várias vezes. É muito legal ouvir a palavra, mas por favor, a pessoa que está sendo, poxa, precisa, né? Oh, aleluia, que bênção é isso, viu? Tem um negócio ali, porque de repente você vai, abre lá e a pessoa fica, oh meu Deus, onde é que está? Está no antigo, está no novo, oh glória, né? Tiago capítulo 1, versículo 22, meu irmão, aleluia. Te chamar agora para o lugar. Já demos a advertência. Deus espera a correspondência, amém? Declara comigo: Deus espera que eu corresponda pela fé. Crer não é só acreditar. Crer é fazer, é romper, é se expor. Amém? Aleluia. Tiago 1:22. Mais uma advertência para reforçar: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Gente, misericórdia. Fala comigo: misericórdia. Não vai acontecer conosco. Não vai acontecer comigo. Eu não sei se você sabe, se já percebeu, toda vez que a palavra é ministrada, as irmãs estão ali, fica ligada, vocês e minhas irmãs, tem uma batalha acontecendo, uma guerra, uma guerra. Quem tem olhos abertos para ver o mundo espiritual, se os olhos se abrissem aqui agora, vocês iam ver castas de demônios, sabe, soltando setas, sugestões, aí na sua mente, que nada casamento, ele não sabe de nada, inocente, o que acontece lá. Aquele homem não merece, aquela mulher não merece. Aí começa a ver justificativa. Finanças, está doido, meu nome está mais sujo do que, sabe? Só que esquece que para Deus não é impossíveis. Só que esquece que o que Deus permite, Ele permite com propósito, a glória do nome dEle. Não tem como glorificar Ele com você quebrado. Não tem como. A história que vocês vão contar, do que vai acontecer, da glória da segunda casa, vai impactar muitos ministérios. Aleluia. É assim que é. Só que Jesus fala, Mateus capítulo 13, parábola do semeador. Um semeador sem a semear. E quando ele lança a semente, a primeira cai à beira do caminho. E o que é que acontece quando a semente cai à beira do caminho? Ei, quem leu a Bíblia? O pássaro come. Só que o povo não entendeu nada, porque é muito óbvio que se a semente está ali, o pássaro come. Tem alguma novidade disso? Não! Nenhuma. Mas, quando Jesus descortina o mundo espiritual pela revelação, ele diz: a semente é a palavra. Aleluia. À beira do caminho é o coração distraído.
Você está aqui, mas não está. Você está aqui? Amém? Você está aqui? Ou está lá esperando o Fantástico? Ou quer saber do jogo do Vitória? De repente do Bahia. Olha lá, ó, a irmã lá, ó, eita glória, eita Jesus. O coração distraído. O inimigo está ao derredor, amém ou não amém? Não vai dizer, mas porque está escrito. Para eu e você ficar atento, não brincar, é guerra! É guerra! O reino é tomado à força! Não tem como brincar com isso, é guerra! Irmãos, vitória é resultado de luta, virilidade, sangue no olho, joelho no chão, clamor, lágrima. Sabe, irmãos, não desistir, perseverar e insistir, porque quem fez a promessa é fiel, não mente. Não mente. Então de repente vem o pássaro. Só que o pássaro não é qualquer passarinho não, viu querido? Não é um bem-te-vi, não é um pássaro preto, não é um cardeal, não, é o diabo. Ele fica de olho na palavra, meus irmãos, porque ele sabe que uma palavra injetada no seu coração, recebida em fé, acabou para o diabo, porque a fé venceu o mundo. A fé venceu o mundo. Não importa o que eu estou vendo, importa o que eu estou crendo. A visão que Deus me dá é além do que eu vejo. E nessa visão o inimigo já caiu, já bateu em retirada, já ruiu. Meu casamento está restaurado, a minha conta está recheada, eu estou prosperando, eu estou abençoando, eu estou abrindo frentes, eu estou evangelizando. As coisas estão acontecendo, porque Deus falou. E eu quero te lembrar, porque Deus acabou de falar aqui, ó, não é apenas uma pessoa. Pessoas na casa estão orando, porque estão acreditando que para Deus não importa se é o último mês. Ele precisa. Em um dia, Deus transforma o seu ano. Essa palavra tem endereço certo. É capaz de hoje você dormir de um jeito e amanhã você acordar de outro. Porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Então hoje vá dormir, viu? Eu gosto de ficar perdendo noite. Como é que vai acontecer? Vá dormir, minha filha, vá dormir. Porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Porque eles confiam. E eu sei que você é um homem de fé. E Deus está falando com você. Você não vai terminar 2025 como você começou, nem como você imaginou. Porque para você, da parte do Senhor, eu tenho Efésios 3:20. Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Pode se preparar, viu, meu irmão? Faço questão de tocar o tamborim, o hino da vitória com a sua vitória. Em nome de Jesus. E é grande. É grande. Eu vou pegar na sua mão. Porque você ainda vai levantar muita gente que está caída. Você carrega unção. Você é intrépido. Você é ousado. E foi chamado por Deus para glorificar o nome dele na terra. Mas quer saber, guerreiro? Tem que carregar marcas. Marcas que te dão autoridade. Autoridade. Porque quando você abrir a boca, meu irmão, quando você abrir a boca, quando você começar a cantar no novo tempo, o seu louvor vai ser semelhante a Davi cantando e demônios batendo em retirada. Porque Deus é contigo. Deus tem para você um caminho aberto sobre as águas. Faz romper, aleluia, fontes no deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz
ouço a voz, não temas, sou contigo. Aleluia, 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 aleluia. Oh, a gente não vai ter tempo hoje. Eu vou voltar para contar um testemunho do que vocês fizeram comigo nessa casa. E ele foi instrumento, ela foi instrumento. Você é instrumento. A senhora, o irmão que me abraçou ali. Por esses dias eu tenho visto, está sendo muito popular no Instagram, uma mensagem cristã que diz assim: tem horas que Deus te levanta para você cuidar de pessoas, levantar pessoas, fortalecer pessoas, mesmo quando você ainda está sangrando, mesmo quando você ainda está sendo tratado. Eu olho para essa casa e tudo que um pastor, porque o Senhor falou: eu vou levantar pastores segundo o meu coração. E Jesus sabe, meus irmãos, Ele falou para Pedro: você me ama? Pedro, eu te amo. E Ele disse: apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. E às vezes a gente chega, irmãos, porque eu não vou ter tempo para contar agora, e não é o tempo, é só um spoiler. Vocês não sabem, irmãos, o que é a vida de um pastor nos bastidores. Ele, Deus, o apóstolo sabe, Joel sabe, das vezes em que a gente senta para chorar, por não entender, ou melhor, por querer fazer, e às vezes as pessoas não querem receber. Mas quando você encontra, sabe, um ambiente de pessoas que estão famintas, sedentas, isso traz pra gente, sabe, um desespero, do tipo, aquela ansiedade: vai acontecer, está acontecendo. E o maior de tudo isso é que são pessoas que não vão, sabe, como que aconteceu com os 10 leprosos. 10 foram limpos, mas apenas um voltou para glorificar. Eu sei que ele vai glorificar a Deus. Eu sei que ele vai exaltar o nome do Senhor. E se a nossa vida é porque dele, por meio dele, para ele, não há nada mais importante do que glorificar a Deus com casamentos restaurados, glorificar a Deus com pessoas que passam a entender que Deus as chamou para serem coluna na casa do Senhor, para realmente prosperarem rica e abundantemente, para abrir novas frentes, para estar ajudando pessoas, para fazer com que as finanças fluam e o inimigo não impeça. Então a gente sabe que é uma guerra, há um combate. Você não pode somente ouvir a palavra e não sair para praticar. Você não pode somente ouvir a palavra e não se expor àquilo que a palavra te chama. Porque nessa noite, deixa eu te falar, sabe, todos nós somos dependentes da graça de Deus. Amém ou não amém? Contudo, temos um histórico, meus irmãos. O Senhor não lembra mais do nosso passado.
O sangue de Jesus apagou cada pecado confessado, cada erro cometido, reconhecido e apresentado ao Senhor foi lançado no mar do esquecimento. Mas quer saber? O inimigo não esquece. Ele não esquece. E eu não me apresentei em relação ao que eu faço. As pessoas falam no secular, o que eu faço da minha vida, porque a minha vida não tem mais secular, minha vida é uma coisa só. Minha vida é para o reino. Eu posso estar numa sala de aula com um professor de matemática, eu atuo no reino. Eu posso estar num consultório atendendo alguém terapeuticamente, eu estou no reino. Amém? Eu posso de repente estar em mais um momento atendendo alguém num treinamento comportamental para aquela pessoa performar melhor em relação às suas habilidades. Eu estou me movendo no reino. Eu posso ir para uma mentoria, para um seminário, para uma imersão. E ali, como que aconteceu essa semana, quando veio o momento ali, as pessoas começaram a se aproximar, a unção começou a atrair pessoas para que eu pudesse aconselhar pessoas numa imersão de negócios no reino. Não tem, sabe, secular espiritual. É uma coisa só para quem nasceu de novo. É só reino. É só reino. E a gente está passando uma fase em que a saúde emocional e mental das pessoas está muito abalada, muito vulnerável. O que é de pessoas fragilizadas em relação à sua própria identidade, a quem elas são, e consequentemente sendo massa de manobra da manipulação das circunstâncias, não está no gibi. Mas só que obviamente eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de crente. O que é de crente, meu irmão, experimentando situações, sabe, que a única explicação básica, e honesta, é justamente aquilo que para a gente não pode faltar. Jesus falou: você quer me seguir? Alguém quer seguir Jesus aqui? Você pode cantar comigo? Missionário Soares. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto não. Eu esqueci, né? Que fala: para trás o mundo, Jesus na frente, Ele é o meu guia onipotente. Para trás o mundo, Jesus à frente, para trás não volto não. Mas a gente canta, mas não vive isso. E aí é que está. Amós 3:3. Alguém sabe o que está lá? Como é que Deus fala que você é vitorioso, você é poderosa, suas orações têm poder, você é ungida, você é abençoado com toda a sorte de bênçãos e você vive diferente disso? Como dois vão andar juntos sem ter acordo? Lembra de Paulo dizendo: quando eu era menino, eu falava como, pensava como, me comportava como. Você sabia que linguagem afeta a mentalidade? E mentalidade afeta a linguagem? Sabe onde é que você está agora? Vou fazer um teste aqui, viu? Para ver se está todo mundo bem mesmo. Geralmente esse teste costuma dividir a igreja ou o ambiente da palestra. Quem aqui está me vendo? O pessoal está na dúvida. Ô glória! Eu quero te ajudar. Isso é um teste social. Aqui de verdade você está me vendo. Eu vou lhe dizer por quê. A Bíblia diz: ensine a criança o caminho. Amém? Nada. Amém? Nada. Não é o caminho, é no caminho. A Bíblia fala de exemplo. Ali está o meu legado.
Se esse homem que está aqui pregando para você for um homem que consegue, por meio de habilidades humanas, mexer com as suas emoções, com a sua mente, para você dizer amém, para você se alegrar, mas quando chega em casa, grita a esposa, distrata o filho, e de repente eles estão aqui só para cumprir o protocolo teatral, aí sim eu poderia ser essa pessoa. Mas quem está aqui diante de vocês sou eu, porque lá fora as pessoas mostram para vocês quem elas querem que vocês vejam. É assim que é. Ele sabe quando eu erro, ele vê. Quando nós discutimos, ele vê. A gente alinha, chama ele, senta e ora. Foi assim 17 anos da vida dele. Então nessa noite, meus irmãos, isso é uma coisa que eu aprendi e não tem como ser diferente. É que tudo que está sendo ministrado aqui é uma mesa de banquete, mas você não se assenta se não tiver com as vestes limpas. E às vezes não é só do pecado que você está ocultando, que você sabe, é algo de você contra você mesmo. Você quando não se aceita, você quando não crê no que Deus fala ao seu respeito, você precisa falar com Deus: Pai, me perdoe, me ajude a crer. Uma das orações mais poderosas que há na Bíblia é: seja feita a sua vontade, e a outra é: eu não acredito, ajude-me na minha incredulidade. O pai do menino lunático. Porque se a gente perguntar no que está sendo pregado, você crê? Todo mundo crê. Eu creio, eu recebo. Mas aí se eu voltar aqui no próximo domingo, não tem testemunho. Como é que creu? Não tem testemunho. A palavra está voltando vazia? Não. Não. O que foi dito sobre ele, meus irmãos, vocês vão ver. Vocês vão ver. Porque o Kairos rasgou o Cronos. O tempo de Deus chegou para ele. É algo que não depende mais dele. Deus falou. Tem coisas que você dorme e acorda e Deus fala: vai ser assim, e acabou. Soberanamente é desse jeito. Mas tem coisas que você pode se posicionar para que de fato os céus venham e respondam ao seu posicionamento. Uma dessas coisas é se expor. E nessa noite, porque já estamos ultrapassando o tempo, existe um culto chamado culto racional. E esse culto é o culto em que a gente entende o que está fazendo. E eu sei que nessa noite a palavra que está sendo ministrada, ela não somente está ensinando, mas ela está apontando para Ele. Sem que estejamos percebendo, estamos adorando a Ele. Só que a adoração a Deus, do Antigo Testamento até a Nova Aliança, ela vem trazendo um fator que é inegociável: santidade. E nesse momento, o convite que eu quero te fazer, não é porque o inimigo, eu falava das questões de saúde mental, não tenho como me aprofundar nisso agora, eu trabalho muito com isso no meu dia a dia, e a gente consegue identificar isso com clareza, a forma como você está sentado, como que você se levanta, se você canta, se você não canta, no meio de igreja, a leitura corporal fala do que você carrega, feridas, marcas, bloqueios, traumas, tudo isso fica muito exposto. Mas nessa noite, o poder de Deus está sobre nós, para quebrar e para romper. E eu estou aqui nessa noite, enviado por Deus para orar por você. Mas se tem uma coisa que realmente rompe no mundo espiritual, aquilo que te prende, é quando você se levanta e se expõe. Todos que estão aqui na igreja, meus irmãos, carecem da graça de Deus, sim ou não? O inimigo começa a trazer na sua mente, através da sua carne, sugestões de que as pessoas vão ficar te olhando. É óbvio, elas têm um olho, vão ficar te olhando. Mas sabe o que elas vão estar pensando? Porque eu já experimentei viver isso, e você se expor publicamente. Pessoas vieram a mim me perguntar como é que eu faço para fazer o mesmo, porque eu também preciso confessar.
Quem te olha não olha para te acusar, olha se questionando: se ela foi, se ele foi, por que eu também não vou? Porque todos nós carecemos da graça. Até a volta de Cristo, todos nós careceremos da santidade que vem da palavra e do cumprimento dela. Só que tem pessoas aqui que já estão na urgência, e você sabe que Deus está falando com você. Seu casamento, suas finanças, sua identidade, seus resultados, sua vida como um todo. E quer saber? O que vai acontecer com você vai impulsionar a realidade dessa casa. Você não está aqui por acaso, não. O que está acontecendo com você, Deus está permitindo para glorificar o nome dEle. Só que a sua parte agora é crer e sair do barco, para andar sobre as águas. E a senhora lá, ó, é a senhora mesmo. Vem. Eu quero orar. Tem mais gente aí, viu? Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. 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 Vem, querida. Aleluia. Oh, aleluia. Uma guerreira. Aleluia. Aleluia. Eu sei que tem mais gente. Quem está te chamando é Jesus, tá? É Jesus que está te chamando. Eu só sou um instrumento. Aleluia. Amém. É Jesus que está te chamando. É tempo de virar a página, meu irmão. É tempo de virar a página, minha irmã. Seu ano pode terminar muito diferente pela sua fé. Não há impossíveis para Deus na sua vida, não. É só a sua fé. O que você vai ouvir aqui é que a sua fé te salvou. O que você vai ouvir aqui é que a sua fé te livrou. O que você vai ouvir aqui é que a sua fé está movendo a cura, a libertação. O que Deus tem contigo é pela fé. É pela fé. É pela fé. É pela fé. Aleluia, é pela fé. Obrigado, Jesus, é pela fé. Aleluia. Essas almas, as vidas que estão aqui pela fé, Senhor. Dependem de Ti. Ouviram a Tua palavra. Estão entendendo com clareza. A voz que elas estão ouvindo é a voz do pastor, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas sabem quem sou eu. Elas sabem. E nessa hora, o jugo que está pesando, o fardo que está machucando, agora, caindo por terra a acusação, caindo por terra o tormento, aleluia, caindo por terra o passado que tem comprometido o teu presente e que tem apagado o teu futuro. O sangue de Jesus, eu invoco o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua vida. Eu vou impor as minhas mãos, vou chamar o apóstolo aqui para me ajudar. Eu vou chamar a pastora aqui para me ajudar, vou chamar minha esposa aqui para me ajudar. Nós vamos impor as mãos sobre a sua vida. E a unção que despedaça julgos, a unção que despedaça julgos, vai mover sobre você, do alto da tua cabeça até a planta do teu pé, o poder de Deus para curar, para libertar, o poder de Deus para trazer de volta a esperança, o poder de Deus para avivar, o poder de Deus para fortalecer, o poder de Deus virá sobre você. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.
Enquanto a gente ora pelo povo, vamos orar, apóstolo, vamos orar. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, o Senhor está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas o Senhor estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que o Senhor sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que o Senhor sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que o Senhor sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que o Senhor sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por ti, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de
de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por ti, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima o Senhor enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima o Senhor enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Oh, no que o Senhor me diz. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por ti, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por ti, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima o Senhor enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima o Senhor enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Só se eu não me sinto só.
porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Que está batida minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Porque está batida minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Pai, em nome de Jesus, te bendizemos, te louvamos, te exaltamos, porque como pronunciamos esse versículo pela manhã, esse é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. O Senhor nos deu um dia e agora estamos vivendo essa noite, a unção do Senhor, que o Senhor começou a agir aqui pela manhã, e o agir da tua unção agora à noite, através do teu Filho. Nós te louvamos, nós bendizemos ao Senhor, nós exaltamos ao Senhor. Essas pessoas que vieram aqui à frente, receber a oração, todas elas, nenhum de nós temos nada de nós mesmos para dar a elas. O que elas necessitam, tudo o que elas necessitam é do Senhor. E de quem ela receberá a bênção, a dádiva, a resposta, não é da nossa parte, é do Senhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, o agir do Senhor. E nós cremos que o Senhor está honrando a fé de cada pessoa que veio aqui se expor, lançar-se diante de ti, dizendo: Senhor, eu creio, e eu estou dando nesse momento um passo de fé para declarar a bênção do Senhor sobre a minha vida, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Pai, que seja consumado na vida de cada um, de cada uma, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode voltar.